deputado para orientar ou deputada pelo PDT? Como vota o Partido Novo? Senhor presidente, o Novo, por um Brasil em que haja mais entendimento, menos violência, por um Brasil em que o golpismo da esquerda seja suplantado pela defesa da verdadeira democracia, por um Brasil, senhor presidente, em que a justiça seja feita no dia a dia por cada cidadão e não por aqueles que se julgam acima da lei e abusam da sua autoridade e cometem injustiças, pelos familiares das vítimas das perseguições que estão ocorrendo ainda hoje no Brasil, estão aqui presentes. E quero citar em particular Felipe Martins, a Débora do Batom e também o Clezão, que lamentavelmente não está entre nós. Senhor presidente, por um Brasil melhor, mais humano, mais justo, com democracia de verdade, o Novo orienta não pela derrubada do veto. Como vota o Partido Missão? Como vota o Partido Missão? Como orienta a maioria? Presidente, aqui expresso uma posição muito convicta de que nós temos que manter esse veto. Aliás, foi o veto que possibilitou que nós excluíssemos o que esta casa aprovou na sua maioria, que era um projeto que beneficiava estupradores e aqueles que cometeram crimes hediondos. Foi o veto do presidente Lula que assegurou que isso fosse retirado. E o veto do presidente Lula precisa ser mantido, porque é um veto em nome da democracia. É para que nós não permitamos que aqueles que atentem contra a democracia, aqueles que atentem contra a vontade do povo, que querem a volta das salas escuras de tortura, tenham uma penalidade menor do que quem roubou um fio de cobre. Aliás, eles querem dizer que um fio de cobre é mais importante que a democracia, e não é. A democracia é o direito básico de todos os direitos, por isso nós nos posicionamos sim. Como vota a minoria? Senhor presidente, Brasil, a minoria, em homenagem à família de Clezão e todas as famílias que estão sendo exatamente massacradas, torturadas, a minoria pela liberdade do povo brasileiro, pela verdadeira democracia, contra a ditadura da toga, vota não, não a este absurdo. Como orienta a oposição? Senhor presidente, pelo devido processo legal, pela ampla defesa, pela justiça, às famílias que estão até hoje sofrendo, pela nossa liberdade, pelo saudoso Clezão, estamos aqui com a família dele, em homenagem a esse guerreiro, e simplesmente também pelo maior líder da direita, Jair Messias Bolsonaro. A direita volta não! E espere que a anistia ampla, geral e restrita vai vir com a eleição do Flávio Bolsonaro. Só um minuto. Como orienta o governo? Presidente, eu quero em primeiro lugar valorizar o veto do presidente Lula, que foi um veto corajoso, comprometido com a democracia e com a história dos heróis pela liberdade desse país e em respeito às famílias dos mortos desaparecidos políticos deste país. Essa sessão, lamentavelmente, envergonha o Congresso Nacional. O recado que está sendo dado ao povo brasileiro e ao Brasil é o recado de que golpe é aceitável. É o recado que está sendo dado é que nós podemos manter uma história de ruptura porque o Congresso alivia. Nós precisamos valorizar a democracia brasileira e impedir que acordos de blindagem submeta a democracia aos interesses de quem está sendo denunciado, investigado
e pode ser condenado no Supremo Tribunal Federal. Esse é o acordo que está acontecendo aqui hoje. Nós não podemos aceitar. O governo orienta, sim, a manutenção do veto, porque o PL da dosimetria, que ainda persiste e permanece com os artigos da anistia, não é para anistiar a velhinha que está presa, isso é para anistiar Bolsonaro e os militares de alta patente que tramaram um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Não é aceitável. Sim ao veto, pela democracia, pela liberdade. Lula, ladrão! Um minuto, por favor! Por favor! Por favor! Lula, ladrão! Peço a vossas excelências! Por favor! Por favor! Por favor! Ladrões são vocês. Por favor! Está cheio de investigado aí. Por gentileza, concedo a palavra pela liderança ao deputado autor do projeto, senador e deputado Marcelo Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Momento histórico na Casa do Povo, aqui com senadores e deputados. No dia 24 de abril de 2023, eu apresentei esse projeto. E havia no meu coração a inspiração de um judeu chamado Miqueias, que há 2000 anos escreveu na Bíblia, Espiridião a mim. Ele dizia: o que Deus espera de um homem que pratique a justiça, mas que ame a misericórdia, porque não existe justiça sem misericórdia. E eu pergunto, a justiça em condenar uma idosa a 15 anos de prisão, a separar uma senhora dos seus filhos por ter escrito a frase de um ministro numa estátua? Ou um pipoqueiro? Eu pergunto a vocês, qual é a justiça em se considerar trocas de mensagem no WhatsApp como golpe de Estado, sem armas, sem um tiro, sem derramamento de sangue? Por isso, eu apresentei esse projeto. E lutei muito para que ele entrasse em pauta. E ele entrou. E nós tivemos a alegria do Paulinho da Força, poder conversar com todos os líderes e aí criar uma situação que é, eu diria a vocês, a vocação dessa casa, encontrar a solução pacífica para as controvérsias. Se ainda não é hora da anistia ampla, geral e restrita que todos sonhamos e havemos de alcançar, então vamos fazer com que as penas não sejam somadas, vamos fazer com que os crimes mais graves não sejam eles dobrados, vamos fazer com que a progressão de regime seja de acordo com a lei. É isso que nós estamos votando hoje. Eu imploro a todos os companheiros que votem não, em memória do Clezão, que passou a ser um herói da dor de tantos brasileiros que não suportam mais ver a injustiça na papuda. E eu fiz uma música que eu queria encerrar a minha participação declamando aqui no plenário. Ela diz o seguinte: o choro da tristeza pode até cair na madrugada, o silêncio da noite pesa, mas a esperança não se acaba. Pode até tardar, mas não falha, a verdade sempre se revela, e o sol da liberdade rompe os muros, brilha em centelhas, raios fúlgidos de coragem cortam o céu com claridade. São vozes de um povo sofrido que clama solidariedade. Quando o amanhã desperta, a história começa a brilhar, a anistia renasce forte e ninguém pode mais parar. A anistia chegou, a justiça mais ampla, o batom na estátua não apaga a esperança. Uma criança sem mãe, um vendedor de algodão e até uma idosa com a Bíblia na mão. A anistia chegou, a voz do coração, ninguém silencia quem sente a dor de um irmão.
Anistia chegou! Vota não! Vou informar aos deputados e às deputadas Marcos Feliciano, cara. que nós iniciamos a sessão às 10 horas e 35 minutos. O quórum da presença consta 489 senhores deputados e senhoras deputadas. Nós estamos a 4 horas e 25 minutos de sessão. Nós vamos aguardar para que os deputados possam votar. Concedo a palavra à deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, são 5 minutos, presidente, é tempo da liderança da minoria no Congresso. Deputada, me permita, eu fiz um compromisso que seriam 2 minutos. O tempo de liderança, presidente? Não, porque tem muita gente para falar. Mas aí fica muito prejudicada a minha fala, presidente. Faça uma fala em 2 minutos. Mas, senhor presidente, eu também estava inscrita para discutir, faz pelo menos 3 minutos, senão eu não vou conseguir falar tudo que eu preparei aqui. Tá bom. Obrigada. Senhor presidente, feliz de inaugurar a minha liderança na minoria do Congresso com essa votação tão emblemática. Estamos aqui com familiares dos presos políticos, pessoas no Brasil inteiro ansiosas, esperando por essa derrubada do veto, para que o mínimo de justiça possa começar a ser feita. Será apenas um respiro. Depois nós iremos lutar pela anistia ampla, geral e restrita, e também para que um dia se anulem esses processos completamente ilegais. A gente assistindo à esquerda, falar do lado de lá, a gente tem que dizer o seguinte, que a esquerda não é só discurso de ódio, eles são ódio na prática, na veia. Que o diga Jair Bolsonaro, que tomou uma facada de um ex-militante do PSOL, que o diga Charlie Kirk, que só pregava e fazia o diálogo, morto por um militante esquerdista, que o diga Donald Trump, quantos atentados que ele já tomou dessa turminha do amor. Isso me faz lembrar o professor Olavo de Carvalho em uma de suas milhões de lições. Ele dizia, com a esquerda é assim, eles batem a sua carteira e saem gritando, pega ladrão! Pois bem, senhor presidente, nós precisamos trazer luz ao tema. A gente fica ouvindo ali o povo dizer que não pode ter anistia quando tem golpe. Eles próprios, e o Lula, seu líder maior, votou a favor do destaque na Constituinte, um destaque para tirar a proibição de anistia para quem atentasse contra o Estado de Direito. Estão aí muitos anistiados, filhotes de anistiado, bradando contra a anistia. Pessoas que se locupletaram, que não só foram perdoados, como receberam rios de dinheiro, de indenização, que eu espero que os perseguidos políticos do momento, um dia, venham a receber também. Mas é engraçado que eles querem uma anistia à moda deles. Vejam que eles diziam o seguinte, que lá na época da Constituinte, o PT, em seu voto, consideram fundamentalmente distinta ações golpistas de grupilhos militares a serviço da burguesia e do imperialismo e de outra ação de amplas massas populares, ainda que também se utilizando de armas, coisa que aqui não houve, contra a opressão, a exploração que sofrem desse mesmo sistema. Pois bem, as pessoas que estavam aqui estavam armadas de bíblias, terços e rosários, e de indignação, muita indignação pela injustiça e opressão de um sistema cruel que condena mulheres idosas a 14, 20 anos de cadeia. Então agora eu não vou gritar anistia, isso vou gritar em greve. Agora eu vou gritar dosimetria já! Por favor, deputada Maria do Rosário. Presidente, o deputado Marcos Feliciano não está conseguindo votar. Não, calma que eu vou escutar aqui, tem 2 minutos. Antes da deputada Maria do Rosário chegar na tribuna, questão de ordem, deputada Fernanda. Ela está lá. Já chegou, desculpe. Pode ser depois dela, Maria, posso? Com a palavra, Vossa Excelência. Depois eu faço. Que o parlamento brasileiro não seja o território da hipocrisia.
porque Vossas Excelências nunca se preocuparam com aquela massa de manobra que trouxeram para quebrar os poderes e se postarem à frente dos quartéis. Vocês só se movimentam pelos corruptos da família Bolsonaro. Vocês só se movimentam quando o Banco Master se torna a realidade e o Bolsomaster chega muito próximo daquilo que vocês representam. Aliás, graças ao veto do presidente Lula, não estão nas ruas os facínoras, os feminicidas, os estupradores de crianças, porque foram estes que vocês liberaram junto com Jair Bolsonaro e com todos os demais. Não tivesse vetado o presidente Lula a excrescência que Vossas Excelências de direita ofertaram ao Brasil, nós, mulheres brasileiras, estaríamos convivendo com os condenados que assassinam crianças e mulheres. E hoje, uma chicana, uma reorganização, colocou aqui uma separação entre uns e outros. No entanto, o que vocês juntaram neste projeto da dosimetria, ninguém, nem o presidente do Senado, consegue separar. Sabe por quê? Porque a origem da misoginia, a origem do ódio, e de vocês que usam do microfone de forma a tentar atrapalhar a minha fala, porque vocês não querem ouvir o contraditório, vocês que torturaram, vocês que perseguiram, vocês que mataram. Nós sabemos que, se tiverem oportunidade, vão torturar de novo, vão fazer o desaparecimento forçado, vão fazer com que jovens filhos dos brasileiros e brasileiras não tenham oportunidade de falar. Por isso, jamais a ditadura, abaixo os fascistas que vocês representam. Eu prefiro representar aqui, de verdade, o sentimento de uma nação. Daqueles que tomaram este espaço com Ulisses para fazer valer a Constituição e a democracia. Eu preciso olhar para os senhores e dizer: vocês podem vencer hoje, mas serão derrotados amanhã, no 1º de maio, e do lado de fora desse plenário. Eu não temo o que há na democracia, mas os senhores temem a democracia. Por isso, que sejam derrotados mais uma vez com Bolsonaro e com todos aqueles que divulgam o ódio. Por favor. Eu já derrotei o chefe de vocês. Eu concluo. Por favor. Concluo dizendo, senhor presidente, por favor. Gritar. Por favor. Só um minuto aqui, só um minuto. Deixa eu pedir a ajuda de Vossas Excelências. Eu estou com um problema seríssimo com a equipe técnica do som. Está cortando o microfone de uma tribuna, está ligando o microfone do plenário, está cancelando o microfone do presidente. A gente tenta controlar aqui, não libera, não trava. Não, eu sei, mas se Vossas Excelências... Só um minuto. Deixa, eu não estou conseguindo nem controlar o tempo de Vossa Excelência, que não está prorrogando aqui. Deixa eu pedir para Vossa Excelência, Vossas Excelências não deixarem a deputada concluir só 30 segundos, que de fato atrapalha o raciocínio da pessoa. Só um minuto, por favor. É assim que vocês tratam as mulheres no Brasil. Segundos de porque é uma ladainha. deputada mulher. Porque é uma Por favor, eu não estou conseguindo ligar o microfone mais. Não está ligando o microfone da tribuna mais aqui, ó. Ligou. Só um minuto. Excelências, Vossas Excelências, são todos congressistas. Por favor. Nós vamos concluir, assim que o presidente permitir. Por favor, líder. Por favor, líderes. Vossas Excelências, eu peço a compreensão de Vossas Excelências. Não está conseguindo controlar aqui, não consegue abrir nem fechar o microfone. Excelências, Vossas Excelências são todos congressistas. Deixa a deputada terminar o seu pronunciamento. Por favor, deputada. Funcionou o microfone da tribuna? Pois não, deputada. Para concluir, senhor presidente, rodeada das minhas colegas,
nós teremos a força ao lado de todas as mulheres brasileiras e dos homens verdadeiramente de bem, para seguirmos defendendo a Constituição e a democracia, para defendermos que o contraditório é um direito, mas o desrespeito não será tolerado. Nós estaremos aqui para sustentar que jamais nos curvaremos àqueles que tentaram impedir o resultado das urnas. Nós estaremos aqui sem medo, porque nós, juntas, mulheres, já derrotamos o chefe de vocês. Nós já fizemos Jair Bolsonaro ser derrotado, e mesmo que hoje vocês consigam liberá-lo da pena de 27 anos, nós derrotaremos qualquer um que tente se colocar entre a nação brasileira e a democracia. Viva o povo brasileiro, viva as mulheres brasileiras, viva a democracia e viva a nossa força inquebrantável de lutar. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!